Olá, meus amigos, eu quero dar sequência ao estudo das profecias bíblicas e em último vídeo eu estava perguntando no título se o presidente da Turquia, Erdogan, é o anticristo. E eu fiz uma consideração a respeito de que ele é um dos nomes que estão sendo cotados. Se fala muito e cada vez mais a respeito de um anticristo islâmico. E com base em algumas argumentações bíblicas, como algumas profecias que falam a respeito de Nínive e da Assíria, como também no texto de Apocalipse capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13, fala que nessa cidade estaria o trono de Satanás, é onde Satanás habita. E a cidade de Pérgamo é na Turquia e por isso algumas pessoas usam esse texto para dizer que então o presidente turco é o anticristo. Além de outros textos também que eu falei que eu ia mencionar a respeito exatamente dessa questão da Síria, que eu vou falar a respeito desse assunto nesse vídeo. Mas nesse vídeo anterior, quando eu fiz esse questionamento, eu fiz um levantamento também de dois outros textos clássicos que falam a respeito de Satanás. E um deles é Ezequiel, capítulo de número 28, quando fala a respeito do príncipe rei de Tiro, que claramente ali fala que ele era o sinete da perfeição que estava no jardim do Éden, que estava vestido com todos os ornamentos de pedras preciosas. E também Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo 12, fala a respeito como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, que a tradução é Lúcifer. E fala a respeito, nesses dois textos, desses homens querendo ser semelhante a Deus, colocando o seu trono acima das estrelas de Deus e chamando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esses dois textos classicamente falam a respeito da queda de Lúcifer, na verdade, não somente a queda do Gênesis, quando ele deixou de ser portador de luz para ser Satanás, o diabo e Satanás, mas também fala especificamente de uma queda de Lúcifer para ser um homem. Então, os dois textos falam a respeito de um homem que faz comércios, que adquire riquezas e que então manda nos soberanos da terra, destrói os poderosos da terra para assumir o seu próprio trono no reino das nações, mas este homem é morto e depois de morto ele é tirado da sua sepultura porque ele não é digno de jazer com honra porque ele se levantou contra o seu próprio povo. Então são menções tanto de Ezequiel 28 quanto de Isaías 14. E em Ezequiel 28, rei de Tiro, quando fala a respeito disso, que ele estava lá no Éden, que era um querubim da guarda ungido, quer dizer, um anjo que estava possuindo o rei de Tiro naquela ocasião, quando Ezequiel descreveu. E Tiro é uma cidade fenícia e ela é localizada no Líbano. Então, se nós fôssemos considerar a origem de Satanás para identificar a pessoa do anticristo, porque ali ele cai na pessoa de um homem e faz esses comércios, adquire riquezas, e fala que é um homem mais sábio do que Daniel, que tem conhecimento de todos os mistérios e tesouros da ciência. Então, quando fala a respeito desse assunto, nós temos que falar que o anticristo é um libanês e não um turco, como na palavra de Apocalipse 12, 13, fala que ele tem o seu trono na cidade de Pérgamo, na Turquia. Como também, lá em Isaías 14, a profecia é contra o rei de Babilônia, falando que o rei de Babilônia ia cair, né? E exatamente ali estava o jugo de Babilônia sobre a nação de Israel, mas os estrangeiros iriam invadir a sua terra e ele ser morto da morte dos incircuncisos, ia ser sepultado, mas não ficaria jazendo com honra. Isso não aconteceu com Nabucodonosor, que foi o grande líder imperador do Império Babilônica, e também não aconteceu com seu sucessor, porque depois o Império Medo-Persa possuiu já o reino da Babilônia na descendência do Nabucodonosor com o rei Belsazar, como está escrito em Daniel capítulo 5. Então, essas menções bíblicas eu estava mencionando no último vídeo para dizer, se nós formos exclusivamente identificar a pessoa do anticristo como sendo da cidade de Pérgamo, na Turquia, então nós poderemos dizer realmente que o texto de Apocalipse 12 fecha a questão, mas eu citei esses dois outros textos, tanto de Ezequiel 28 quanto de Isaías 14, para dizer que existem outras origens descritas na Bíblia geográficas a respeito da pessoa de Satanás, não somente o trono na Turquia. É claro que eu estava contra-argumentando as pessoas que fecham essa questão, dizendo que ele é turco por causa da cidade de Pérgamo, tem o trono de Satanás. Agora, eu tinha mencionado que eu ia falar a respeito de outras interpretações bíblicas, de textos, né, que falam a respeito do Império da Síria, que então induzem as pessoas a dizer deste anticristo islâmico.
E uma das menções que se fala a respeito desse assunto, eu ia mencionar outros textos bíblicos, mas eu vou me ater agora à profecia de Naum, quando algumas pessoas já argumentam alguns textos de Naum. Naum capítulo 1 fala de um conselheiro de Belial, ou um conselheiro vil, em capítulo 1, versículo 11, fala a respeito desse assunto. Como também no texto do capítulo 2 fala a respeito de Nínive, e falando do rei da Assíria, no capítulo 3. Então, existem essas menções e falando sobre este conselheiro de Belial, um conselheiro vil, então essa pessoa realmente é o anticristo. E então existem inclusive algumas versões da tradução dos originais que falam, por exemplo, do rei da Síria, ou que falam de Nínive, ou falam de Judá. Então tem algumas menções bíblicas aqui em algumas traduções que não estão no texto original. Tá? E por isso que também acabam pessoas sendo induzidas a um raciocínio pela nota do tradutor. Tá? Algumas notas de tradutor que não estão no original, elas são colocadas entre colchetes na versão portuguesa, da língua portuguesa. Entretanto, nesse texto, na tradução, ela não apresenta esse colchete, elas não apresentam esses colchetes, dizendo que aquilo não está no texto original. E as pessoas, então, às vezes, leem aquele texto e já fazem o raciocínio lógico de que aquela profecia se refere ao anticristo como sendo do rei da Síria ou de Nínive. Para falar antes desse assunto, especificamente entrando no texto de Naum, eu queria dizer dessa forma que existem várias traduções, né, que trazem uma linguagem mais moderna, uma linguagem contemporânea, mas que não trazem as palavras mais corretas da tradução do texto hebraico ou do texto grego, de Antigo e Novos Testamentos. Então, quando as pessoas leem, às vezes leem uma linguagem mais simplificada. Então, eu entendo que os autores dessas traduções ou dessas versões, eles querem facilitar o entendimento por uma linguagem mais acessível ao povo, porém, eles, nessa tradução, usando palavras mais fáceis, eles acabam fugindo da linguagem original e que, em algumas coisas, mudam completamente o sentido, o significado. Então, nos comentários desse último vídeo, alguém perguntou se poderia confiar na Bíblia. E eu respondi que sim, que podes confiar na Bíblia. Entretanto, nós temos que ter a cautela de verificar as versões mais próximas dos originais. E aí, nesse sentido que eu ia dizer, eu vou falar a respeito desse assunto só como palavra introdutória desse vídeo, antes de entrar no texto de Naum e explicar o porquê que eu estou falando a respeito desse assunto. Eu costumo usar, quando eu estou estudando, quando estou lendo, quando estou pregando, a Revista Corrigida de Almeida, Corrigida e Fiel. A linguagem da Revista Corrigida de Almeida, a tradução para o português, foi uma das primeiras traduções que veio para o Brasil, ela mantém a fidelidade mais próxima dos textos originais e é uma tradução da versão ou da tradução King James. A tradução King James, no seu texto arcaico, de inglês arcaico, ela também fica bem próxima dos originais hebraico e grego também. Existe, falando nessa versão da King James, uma King James contemporânea, e eu tenho visto bastante pessoas usando essa King James contemporânea, uma nova versão da King James, que traz o texto da King James, mas também com linguagens mais atualizadas, contemporâneas, que também acabam desviando em alguns textos da palavra original, e então, quando se fala a respeito de doutrina, pode mudar o significado daquele texto. Tá? Então, eu sempre usei desde criança, recebi de presente uma Bíblia e cresci a revista atualizada de Almeida, que muitas vezes eu menciono quando estou falando nos vídeos, eu falo desta versão atualizada, porque é uma linguagem que se tornou corriqueira no meio cristão,
quando as pessoas leem o texto bíblico. São poucas pessoas que têm a revista corrigida, por exemplo, ou essa corrigida fiel que eu uso. E mesmo essa corrigida fiel que eu uso, eu já verifiquei textos que ela também traz algumas palavras que não estão no original. Então eu costumo ler os textos bíblicos na King James, na versão da inglesa, ou na tradução inglesa arcaica, então que tem textos ou linguagens mais difíceis, como também eu uso a Reina Valera espanhola, a tradução espanhola da Bíblia, e essa versão de Casiodoro de Reina é de 1569, como também foi revisada por Cipriano de Valera, por seu nome Reina Valera, em 1602, tá? Com revisões que foram feitas e a última revisão de 1960. Então eu leio esta, por exemplo, para citar que é uma tradução antiga, imagina, de 1500, tá? 1500, acabei de falar, mas esqueci. 1569. Então, quer dizer, Martinho Lutero tinha acabado de fazer a reforma em 1517 e já foram traduzidas as versões, como o próprio Martinho Lutero traduziu para o alemão também. A tradução, ele era responsável por isso, né, pela tradução, e por isso que ele acabou fazendo a reforma protestante, porque ele descobriu textos bíblicos que não eram praticados pela Igreja Católica e fez, então, a reforma da Igreja com a tradução bíblica, trazendo o movimento protestante, né, na Alemanha e acabando difundindo a religião protestante com quebra de dogmas católicos, com interpretações. Aliás, falando sobre dogmas católicos, né, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é usada pelos católicos, também ela é bem próxima do original da tradução grego-hebraica. Então eu vejo essas traduções, né? Então o inglês arcaico da King James, a Reina Valera, que é espanhola também de 1500 e pouco, que eu já esqueci de novo a data, e eu vejo a tradução King James corrigida e fiel, como também eu verifico os textos com o hebraico e com o grego, para exatamente quando eu vou falar a respeito desse assunto, eu poder falar dentro das palavras mais próximas do original, embora nos vídeos, nas pregações, muitas vezes eu cito a versão atualizada por essa questão de ser uma linguagem um pouquinho mais acessível e mais corriqueira do meio cristão. Mas é preciso a gente ter essa cautela, né? Estou falando a respeito desse assunto porque Naum é um texto bastante difícil e que a gente tem que cercar-se de cautela para ver o que está escrito, para não fazer uma interpretação errada do texto. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu quero entrar no texto de Naum. E antes de entrar no texto de Naum, para ver um entendimento, eu vou fazer a minha versão de Naum, contemporaneizando e trazendo para um contexto brasileiro, né? Para que então a gente possa entender a respeito do que está escrito na profecia de Naum. Eu vou trazer uma ilustração, né? Fazer a minha versão de Naum com relação à história luso-brasileira. Então, o capítulo 1 de Naum 1.1 fala: sentença contra Nínive, o peso de Nínive, livro escrito por Naum, o Eucosita. E é como se fosse fazer essa versão brasileira assim: sentença contra Portugal. E aí começa o texto, a partir do versículo 2, dizendo: o Senhor é justo, o Senhor é bom, mas também o Senhor é vingador, vai exercer vingança contra aqueles que são seus inimigos. E aí então ele começa a falar da justiça de Deus, da equidade de Deus, que Deus vai realmente exercer o seu juízo, porque ele conhece aqueles que estão debaixo de opressão, porque era essa a situação que estava acontecendo naquela época. O império da Assíria estava dominando sobre todas as nações e dominando sobre o povo de Israel. Então estou trazendo essa versão brasileira dessa forma. Portugal veio e dominou o Brasil e explorou o Brasil, e o povo brasileiro ficou debaixo de escravidão, de servidão, prestando seus impostos, pagando seus impostos e prestando serviço à coroa portuguesa. E houve um inconfidente mineiro que se levantou contra a coroa portuguesa, fez essa inconfidência mineira, mas não teve êxito. Então este homem, Joaquim da Silva Xavier,
o Tiradentes, foi morto pela coroa portuguesa, foi esquartejado, não deixou descendentes, porque, na verdade, ele estava se levantando contra aquela coroa portuguesa, e aí então, depois, no capítulo 1, falando a respeito desse assunto, aí ele fala assim no capítulo 2, então, por que houve um roubo dos despojos do povo brasileiro, pegaram as riquezas do Brasil e aí então maquinaram o mal contra o Brasil desta forma. Aliás, eu não posso usar essa palavra agora, maquinar o mal, porque ela tem outro contexto no texto bíblico aqui também. Mas, então, o Brasil ficou debaixo dessa escravidão e o povo português invadiu, pegaram seus comerciantes, invadiram todo o Brasil para tirar a riqueza, e aí então no capítulo 2 começa a falar a respeito desta invasão dos dominadores sobre os dominados, e aí no final do capítulo 2 e entra no capítulo 3, fala assim, agora vou falar a sentença contra Portugal, Portugal vai ser devastado, Portugal vai ser consumido pelos seus inimigos também, assim como Portugal invadiu o Brasil, também ele vai perder as suas riquezas, ele vai ser roubado de bens, os inimigos vão entrar ali em Portugal e Portugal não vai ser mais uma nação forte e poderosa como na época das navegações em 1500, tá? Portugal e Espanha foram duas nações que conquistaram o mundo com as suas navegações, mas hoje não são aquelas nações fortes e poderosas. Muito bem, eu estou citando esse exemplo para identificar o que aconteceu com a Síria com relação a Israel. O rei de Nínive, que era a capital da Síria, a Síria que é um império que foi muito grande, é um império que conquistou várias terras e a dominação deste império assírio abrange várias nações árabes. Então, quando se fala a respeito de Assíria, a respeito de Nínive, nos textos bíblicos, nós podemos entender o conjunto de várias nações árabes, descendentes de Edom, descendentes de Esaú, descendentes de Ismael. Então, são nações ismaelitas e nações edomitas, que estão descritas no texto do Gênesis, quando fala da descendência, e quando então fala do Império Assírio, como esse texto de Naum, nós podemos entender diversas nações árabes, e é por isso que se fala do anticristo islâmico, pegando os textos falando a respeito de Assíria ou de Nínive, como é o texto aqui. Muito bem, então estou tentando ser explicativo, eu ia entrar com outros assuntos, outros textos também para trazer mais clareza, mas esse texto de Naum é importante que a gente possa esmiuçar um pouco mais, e em outros textos vou falar a respeito dos textos de Isaías, o texto de Oséias, que fala a respeito da Assíria também, para nós entendermos todo o contexto, para identificar a pessoa do anticristo como sendo ou não sendo do Império Assírio, ou o anticristo islâmico, como tem sido pregado, e que temos que verificar na palavra se as coisas são de fato assim, e claro, com essa cautela do entendimento do texto bíblico nos originais, na tradução, os cuidados e erros de tradução que existem, para que então a gente possa entender e ter clareza nesses dias atuais a respeito dessa pessoa do anticristo. Muito bem. Então, nesse texto aqui, existem dois vocativos que identificam o que Deus está falando através do profeta Naum e para quem ele está falando. Então eu fiz já essa versão brasileira, luso brasileira, mas agora eu vou fazer a tradução, a interpretação do que está escrito no texto com relação à Assíria. Então existem dois vocativos, um deles está no capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler o versículo 15 todo para falar esse vocativo ao reino de Judá. Diz assim, eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Então o vocativo é, ó Judá, tá? A palavra está sendo direcionada para Judá, ou, como eu estava dizendo no capítulo 1, como se fosse dizendo aos brasileiros que Deus é justo juiz,
vai exterminar os inimigos e a palavra é para o povo brasileiro. Aqui no caso, o vocativo do capítulo 1 é para Judá. O texto começa no capítulo 1, versículo 1, sentença contra Nínive, ou peso de Nínive, palavra profética contra Nínive. E começa a descrever Deus, e depois começa a descrever a opressão do povo de Judá. E aí, no capítulo 1, versículo 15, ele fala, então Judá, celebra suas festas, porque o exterminador, o destruidor, não vai estar mais passando por ti, ele vai ser exterminado. Tá? Então, é esta palavra. Né? E depois, o segundo vocativo, né, está no capítulo de número 3, tá? Quando fala do rei da Síria. Então, 3,18 fala assim, os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Então, aqui, esse segundo vocativo, quer dizer, está invocando o rei da Assíria para falar com ele. E o capítulo 3 é uma palavra, a sentença contra o rei da Assíria. Então, capítulo 1 fala a respeito de Judá, capítulo 3 fala a respeito da Síria. Deus falando com um no capítulo 1, Deus falando com o outro no capítulo 3. E no capítulo 2, exatamente faz essa transição quando está falando a respeito da opressão que Judá estava sofrendo, o reino de Judá, a nação de Israel estava sofrendo, por causa da intromissão, por causa da invasão assíria naquela terra, com os seus líderes, com seus príncipes, com seus soldados que invadiram e que causaram grande destruição para o reino de Judá. Então, nós precisamos entender desta forma que são as duas expressões chamando o povo de Judá no capítulo 1 e o povo da Síria, o rei da Síria, no capítulo de número 3. Claro que existem outras menções, né, a respeito de Assíria e a respeito de Nínive. Tá? Entretanto, desses textos aqui, né, existem alguns apostos, tá, que estão colocados na tradução brasileira, e aí eu vou pegar a versão atualizada, Almeida atualizada. Então, por exemplo, capítulo 1 diz assim, na versão atualizada, de ti, Nínive, saiu um que maquina mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Então aqui, este aposto Nínive, ele não existe no texto original hebraico e a tradução grega também. E nessas versões que eu falei, eles não são colocados. Mas nessa revista atualizada de Almeida, na nova versão internacional, na edição contemporânea, na Bíblia da Linguagem de Hoje e assim por diante, existe como se fosse uma nota de tradução do autor dizendo esta palavra está sendo falada para Nínive. Então, capítulo 1, versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, ou conselheiro de Belial. Aqui está falando da pessoa do anticristo, entretanto, a palavra original não tem este aposto Nínive. Não está falando a respeito de Nínive. Da mesma forma, no versículo 13, capítulo 1, versículo 13, fala assim, mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Esse aposto Judá também não está no texto original do hebraico, e a tradução grega também, e nessas outras traduções para as línguas inglesa, portuguesa, espanhola, tá? Não existe este aposto Judá. Então, foi colocado como a nota tradutora do autor, dizendo essa palavra aqui é para Judá, aquela outra palavra é para Nínive. E não existem esses textos aqui também. Da mesma forma, capítulo 1, versículo 14, fala assim, porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Então, essa Assíria do versículo 14 também não está no texto bíblico original, é uma nota do tradutor com a boa intenção, eu acredito, espero que seja, tá? De trazer uma interpretação do texto. Tá? Entretanto, essas expressões, tá? Versículo 11, Nínive, versículo 13, Judá, e versículo 14, Assíria, essas três expressões não são no original. Então,
muitos lendo estas expressões acabam sendo induzidos a um raciocínio de quem é o anticristo, para quem está falando. E por isso que eu estou falando nessa palavra introdutória, antes de entrar no texto, que existem somente esses dois vocativos no texto bíblico original. Então, o primeiro está, capítulo 1, versículo 15, falando a respeito de Judá. Isso está no original, fala a respeito disso. E no capítulo 3, versículo 18, fala rei da Síria. Então, são os vocativos, quer dizer, para quem Deus está falando, o que Deus está falando e para quem Deus está falando. Muito bem. Tá? Então, vamos dar sequência, então, no texto aqui, né? Então, por exemplo, capítulo 2... Aliás, também eu acabei não falando a respeito desse assunto. No capítulo 2 também tem um aposto ali. O destruidor subiu contra ti, ó Nínive. Tá? Então, na versão corrigida, atualizada, fala isso. O destruidor subiu contra ti, ó Nínive. Como se estivesse falando uma palavra, uma sentença de juízo contra o anticristo, contra Nínive, que teria um destruidor, um governador que estaria destituindo o governo de Nínive. Então, capítulo 2, verso 1 também não tem este Nínive, tá? E fala assim, o destruidor subiu contra ti, né? Ou na palavra até mais próxima do original, dizendo assim, quando fala do destruidor, fala assim, aquele que quebra em pedaços, né, veio perante a sua face, tá? Então, na tradução corrigida e fiel que eu estou usando aqui, ele fala, o destruidor subiu contra ti. Mas aquele que quebra em pedaços veio perante a sua face. Tá? E para quem está falando? Tá? Não é para Nínive, como está nesses apostos do capítulo 2, versículo 1. Está falando assim, o destruidor subiu contra ti, usando agora nessa versão, nessa tradução de corrigida fiel que eu estou lendo, tá? O destruidor subiu contra ti. Guarda tu a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o seu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos, né? Ou os seus ramos da vinha, né? Na tradução mais próxima do original, né? na versão original. Então, quando fala aqui, o destruidor subiu contra ti, está falando, imagina, no capítulo 2, versículo 1, guarda tu a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os teus lombos, reforça muito o teu poder. Imagina se o destruidor veio contra Nínive, aí no capítulo 2, versículo 1, Deus está aconselhando Nínive a guardar a sua fortaleza para não ser destruído. Mas a palavra de sentença é contra Nínive, tá? Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor, peso de Nínive, sentença contra Nínive. E aí no capítulo 2, versículo 1, se tivesse esse aposto Nínive, como se Deus estivesse aconselhando no próprio versículo 1 do capítulo 2 que o anticristo se resguardasse, protegesse a sua fortaleza, se defendesse, tá? E não é isso que está dizendo o texto, ao contrário. Está falando assim, para Israel, para Judá, tá? O Senhor restaurará a excelência de Jacó e a excelência de Israel, né? Porque vocês foram, os saqueadores invadiram sua terra e te saquearam, tá? Despojaram e roubaram as suas vinhas, né? Os seus ramos da videira, tá? Então, quando fala, capítulo 2, versículo 1, o destruidor subiu contra ti, ele está falando de Judá, né? Como está no versículo 2 e também está no capítulo 1, versículo 15. Então, o versículo anterior fala exatamente isso. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio já não tornará a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Capítulo 2, o destruidor subiu contra ti, ó Judá. Então, a palavra é para Judá. E depois, na sequência, né, do versículo 2:2, fala a respeito de Judá, da restauração do povo de Israel. Claro, na sequência do texto, também, aí ele descreve a capítulo 2, versículo 3, então ele fala desses saqueadores que despojaram. Então, a partir do capítulo 2, versículo 3 até o final, fala a respeito da Síria,
fala a respeito de Nínive, tá? Como está descrito no capítulo 2, versículo 8, fala: Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas. Então está falando a respeito de Nínive. Depois, sentença contra Nínive, capítulo 1, versículo 1. E aí, a partir do capítulo 2, versículo 3, fala a respeito da força de Nínive, da sua invasão, dos seus poderosos, mas também já começa a sentença contra Nínive, capítulo 2, versículo 7, fala a respeito disso, por exemplo, tá? Que ela será levada cativa, a cidade de Nínive vai ser levada cativa, conduzida para cima, suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém agora elas vazam. Então está falando assim, Nínive é uma grande cidade que comportava várias pessoas, era uma cidade poderosa, mas agora essas águas que estavam ali estão vazando. E aí na sequência do texto fala assim, parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Na verdade, até eu estou lendo nesse texto aqui, nessa forma, né? Mas a palavra fala assim, parem mesmo, né? Assim, as pessoas estão evadindo como águas do poço, né? Que estão se perdendo. As pessoas, vendo a destruição de Nínive, estão saindo de Nínive. Então, vai estar se clamando, não parem, né? Aliás, parem, não fujam, não saiam da cidade, não dispersem, tá? E, entretanto, está falando ao contrário, né? Que mesmo que clame parai, parai, ou tentando reter as pessoas de não saírem da cidade, a destruição de Nínive era tão forte e evidente que as pessoas começaram a sair da cidade, tá? Então, mesmo clamando, não para, vamos manter a nação unida, vamos manter a cidade unida. Não, começou a escoar como água, né, daquele poço de água que estava ali, tá? Como tanque de águas, agora essas águas foram vazadas, tá? E aí no capítulo 2, versículo 9, fala isso, saqueai a prata. Então, está falando para Judá, né, saquear a prata da cidade de Nínive que foi escoada. Tá? Então, o poder de Nínive foi perdido, a autoridade, né, como nação que dominava as outras nações da terra, foi perdida. Então fala, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo gênero de bens desejáveis. Então, era uma cidade muito rica, é uma cidade poderosa, mas perdeu o seu domínio. Aliás, eu falei para saquear o ouro, saquear a prata como sendo para ajudar, mas na verdade claro, né, é uma palavra para ajudar, uma palavra para o povo de Deus. Naum escreveu para o povo de Israel, que Nínive, que estava dominando, ia ser dissipada, ia ser perdida, e a cidade fala, a cidade está vazia, esgotada e devastada, capítulo 2, versículo 10. Derrete-se o seu coração e tremem os joelhos, em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Então está falando dessa perdição da cidade de Nínive, que era a grande potência mundial. E isso houve realmente esta destruição da cidade no ano 612 a.C., quando os medos e os babilônicos destruíram a cidade de Nínive. Então, existe um contexto histórico já cumprido desta profecia. Quando Naum profetizou, e foi depois de Jonas, cerca de 150 anos depois de Jonas, que Nínive já era uma grande cidade, e Jonas foi levado para pregar para que Nínive se arrependesse, para que o Império Assírio se arrependesse, e no livro de Jonas eles se arrependeram do mal, mas 150 anos depois, claro, eles continuaram sendo dominadores e continuaram invadindo as terras, como invadiram a terra de Judá. Mas no ano 612 a.C., os medos e os babilônicos invadiram a cidade e então aconteceu exatamente o cumprimento dessa profecia histórica aqui. É claro que houve esse cumprimento histórico, tá, da invasão dos medos e dos babilônicos, e a cidade de Nínive foi arrasada, então a profecia cumprida ali, quando fala no capítulo 3, sentença contra Nínive, falando da destruição dessa cidade, diz assim, eu sou contra ti, ó Nínive, né? Assim, não fala ó Nínive, eu coloquei um aposto aqui que não tem. Capítulo 3, versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos mostrarei a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-se-á, e por-te-ei como espetáculo. Então,
E aí depois no capítulo 3, versículo 7, aí sim fala Nínive, né? Também, que é todo o texto, a partir do capítulo 2, 3, começa a falar a respeito de Nínive, e no capítulo 3, 6 fala isso. 3, 7, desculpa. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? Então, realmente ali Deus falando essa sentença contra Nínive, e essa profecia dada por Naum se cumpriu na história com a invasão dos medos e dos babilônicos. Então essa cidade foi arrasada e foi destruída, tá? E aí, 3,18, que eu tinha lido quando fala exatamente esse vocativo ao rei da Síria, fala assim: os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Então você fala nisso. O Império Assírio, essa grande nação árabe, vamos dizer assim, né, contextualizando para o momento atual, foi poderosa na terra, invadiu todas as terras, e teve esse domínio todo, teve todas as riquezas, mas esse Império Assírio foi destruído pelos medos e babilônicos, tá? Então, o Império Assírio ele veio depois do Império do Egito, tá? Do Êxodo, veio o Império Assírio. Então, depois que gerou a nação de Israel, o reino de Saul, depois o reino de Davi, Salomão, quando o Império de Salomão morreu, o império dele foi dissolvido, 10 tribos, né, seguiram a Jeroboão, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com o descendente Roboão, filho de Salomão. Então, a tribo de Efraim, eu ia falar no outro vídeo, mas já estou introduzindo esse assunto. A tribo de Efraim reinou sobre o reino norte de Israel. Então, nos livros de Reis, o livro de Crônicas, fala dos reis de Israel, reis de Judá. Porque o reino norte, com 10 tribos, liderada pela tribo de Efraim, governou, e Oséias fala a respeito desse assunto. Você pode ouvir já num vídeo que eu gravei a respeito da profecia de Oséias, falando a respeito do anticristo. Então, Efraim era a nação, a tribo da nação de Israel, que fez aliança com a Assíria. E lá em Isaías, capítulo de número 36 e 37, se você for ler lá, fala que o rei Senaqueribe assírio mandou cartas para o rei de Israel, dizendo assim: vinde para mim e fazei aliança comigo. Então Oséias também fala a respeito disso, de uma aliança do rei de Israel com a Síria, com as nações ali, com a nação que dominava, com o império que dominava todas as regiões da terra. E ali, no caso de Isaías, né, quando fala do rei Ezequias, ele não fez aliança com o rei da Síria. Ao contrário, então Isaías 37 tem uma palavra de profecia contra o rei da Síria, e que Senaqueribe seria morto. Como de fato o capítulo 37 termina exatamente falando isso, que ele foi morto e não invadiu a terra de Israel. Então é bem interessante para quem quer entender um pouquinho melhor desse assunto, que assim como na profecia de Naum havia uma profecia de destruição, ela também aconteceu lá nesse texto, nos dias do rei Ezequias, quando Senaqueribe invadiu, estava invadindo todas as terras, e falou assim: olha, o teu Deus não vai te salvar, os deuses dos outros povos não salvaram, os outros povos vão invadir todo mundo. E então ele até fala para o povo de Israel: não se deixem levar pelo rei Ezequias, não deixem ele enganar vocês, como se eu não fosse invadir a terra de vocês. Então foi uma palavra que Rabsaqué, servo do rei Senaqueribe da Assíria, pronunciou para todo o povo. Não se deixem iludir pelo rei Ezequias, porque o rei da Síria vai invadir a terra de vocês. Mas aí a palavra profética foi: ele não vai invadir, ele vai voltar para o seu território e vai morrer lá, né? E isso aconteceu, descrito aqui. E também, assim como aconteceu naquela época, os medos e babilônicos também invadiram a Nínive, a cidade de Nínive, causaram essa destruição que está profetizada no capítulo 3, e também com isso surgiu o império seguinte, que foi o Império Babilônico, da época de Daniel com Nabucodonosor, tá?
e depois do Império de Nabucodonosor, da Babilônia. Então veio o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, na época de Cristo, tá? Que estava ainda dominando o Império Romano até o ano 476 depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente foi destruído e ainda tinha o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que depois virou Turco-Otomano, que então aí as pessoas falam do Anticristo como sendo a ressurreição, o ressurgimento do Império Turco-Otomano, usando esses textos bíblicos da capital Nínive ou do Império da Assíria. Muito bem, então estou falando a respeito desse assunto, para falar a respeito desta interpretação, né? E dizendo que houve já um cumprimento profético desta destruição de Nínive, e aqui está falando, inclusive, da destruição pelos inimigos, né? Que invadiram, os medos babilônios que invadiram. Então, no capítulo 3, fala a respeito desse assunto, tá? Que eles seriam invadidos por outros inimigos. Então, não está falando do anticristo que vai ser morto com o sopro da boca de Jesus. Que Deus vai mandar Jesus e vai destruir pela manifestação da vinda de Cristo o anticristo. Tá? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus vai destruir com o sopro de sua boca. E aqui está falando de uma destruição de Nínive, não é o anticristo, né? É uma profecia para aquela época que já se cumprindo. Entretanto, claro, existem menções proféticas do anticristo também aqui. Tá? Então, voltando, né, no capítulo 1, para falar a respeito do anticristo, ele fala assim: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, ou o conselheiro de Belial. Profeticamente, esse conselheiro vil, conselheiro de Belial, ele é o anticristo. Tá? Entretanto, no capítulo 1, a palavra não é para Nínive. Né? O primeiro versículo é peso de Nínive, sentença contra Nínive. Mas aí começa a descrever que Deus é zeloso, que Deus vai contra os seus aniversários, tomando vingança contra os seus aniversários. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Não tem o culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz secar. E vem toda a descrição do capítulo 1 falando a respeito dessa postura de Deus, exercendo juízo contra os seus inimigos. Né? Versículo 7, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, exatamente, Deus falando para Judá, dizendo, vocês confiam no Senhor, como a palavra lá em Isaías 36 e 37, confiem no Senhor, porque ele vai colocar o rei da Síria para fora dos seus territórios, a Síria não vai invadir a terra de Israel. Então, essa palavra é muito séria e aqui dá mesmo paralelo aqui também. Então, o Senhor conhece aqueles que nele confiam. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, com o lugar da cidade de Nínive. Tá? Então, Deus falando assim, essa palavra profética, vai ter uma inundação transbordante. E a mesma inundação que está descrita em Daniel capítulo 9, versículo 26, quando diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário e o seu fim será com uma inundação. Aqui também fala dessa inundação transbordante contra o império da Síria. Da mesma forma que o príncipe que há de vir, que vai fazer aliança, é o príncipe assírio. Tá? Então, ele não é o anticristo, ele é o príncipe assírio que vai fazer aliança e vai terminar com uma inundação. A mesma palavra de Naum, versículo 8. Com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar da cidade de Nínive. Essa é a tradução. As trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Então, o tempo da angústia, o tempo da grande tribulação, vai ser uma vez só, e Deus vai fazer sentença contra os seus inimigos. Inclusive contra aqueles que invadiram Israel e tomaram os bens de Israel na aliança árabe-israelense. Então, a palavra de Deus contra o reino da Síria, contra a nação árabe que vai fazer aliança com Israel. E vai terminar com uma inundação, que eles vão tentar destruir a cidade de Jerusalém,
e não falando do anticristo, mas está falando desses que fizeram aliança, né, como lá o Senaqueribe falou assim: vinde para mim e fazei aliança comigo. Isaías 36 fala a respeito desse assunto. Então a mesma proposta profeticamente vai acontecer. O Império Assírio, a nação árabe, fazendo uma aliança com Israel. No caso ali, Ezequias não quis fazer essa aliança em obediência, mas o povo de Israel vai ser forçado pelas nações e vai fazer essa aliança. E é isso que está falando aqui. Ainda que eles se entrelacem como espinhos e saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seco. E aí, quando fala no capítulo 1, versículo 11, de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Então, ele não está falando de Nínive, ele está falando de ti, Judá, saiu um conselheiro vil. Por isso que eu citei na versão luso-brasileira que saiu um inconfidente mineiro. Tá? Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, tentou quebrar o jugo de Portugal, da coroa portuguesa, protestando contra os impostos abusivos de Portugal, mas foi morto, tá? E não deixou descendente. Então, da mesma forma, depois ele fala deste líder dizendo assim: olha, Deus esqueceu da gente, tá? E nós estamos debaixo dessa servidão. Então, aqui apareceu um conselheiro vil, um conselheiro de Belial, falando mal contra Deus, porque Deus estava permitindo que a Assíria invadisse a terra de Judá. E fala, de ti, aí não tem aquele vocativo Nínive, de ti, Judá, que é a palavra no versículo 15, a palavra é para Judá, de ti saiu um conselheiro vil, um conselheiro de Belial. É a pessoa do anticristo que está aqui sim, mas ele não é da Síria, ele é israelita, tá? Ele é descendente de Israel. E na sequência do texto, no versículo 14 fala assim: contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do seu nome, que você não tenha semente para a posteridade, porque o anticristo não vai ter descendente. Então ele está falando aqui do conselheiro vil, do anticristo, que se levantou contra o Senhor. Então não é o Tiradentes que levantou contra a coroa portuguesa, é um conselheiro de Belial fazendo uma revolta contra Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Mateus 24, 15, Daniel 9, 27, que é o anticristo que vai se assentar no santuário de Deus com o seu próprio Deus. E aí tem uma sentença contra ele, dizendo: você não vai ter descendente, a sua descendência não vai ser mais